paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições do terceiro trimestre de 2017, que traz como tema a razão da nossa fé. O subtítulo é Assim Cremos, Assim Vivemos. Comentário do pastor Ezequias Soares, pastor, presidente da igreja de Jundiaí, São Paulo. Também ele faz parte da comissão de apologética da CGADB. O pastor Ezequias Soares trouxe nesse trimestre assuntos da nossa escola dominical que são de preciosidade para a nossa vida diária. E nós estamos já hoje na lição de número 9, já vamos estudar esta semana a lição de número 9 deste comentário. O trimestre está voando, está passando ligeiro. Creio que o professor tem aprendido bastante nesse terceiro trimestre, tem levado assuntos preciosos para a sua sala. E desta vez nós vamos estudar um dos temas de suma importância para a igreja em todas as épocas e especialmente nessa reta final, quando já estamos ao limiar do arrebatamento da igreja, estamos aguardando este grande evento que é uma promessa de Deus para a igreja a qualquer momento. Então esse assunto é de suma importância. O tema dessa semana é a necessidade de termos uma vida santa. A necessidade de termos uma vida santa. É um assunto que é pouco ensinado nos púlpitos de nossas igrejas, mas hoje nós temos o privilégio de estudarmos junto nessa videoaula este assunto, a necessidade de termos uma vida santa. É a lição de número 9, que será ministrada no dia 27 de agosto de 2017. Então nós vamos, dentro deste tempo que nos é dado, analisarmos, observarmos, estudarmos este precioso assunto, a necessidade de termos uma vida santa. O texto áureo do nosso comentário desta semana, está baseado na primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, e o verso de número 15, onde Pedro expressa: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Observa aqui que Pedro lembra aquilo que o próprio Deus disse através de Moisés, lá no livro de Levítico, quando ele disse: eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então Pedro disse assim: sede santo, sede santo. Então esse é um dever nosso, ser santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Observa que ele disse em toda a vossa maneira de viver. Sede santo. Isso quer dizer que o nosso Deus é santo. Se nós então pretendemos um relacionamento com Ele, também precisamos de viver em santidade. Precisamos também ser santo. E Pedro ainda usa aqui o imperativo, dizendo em toda a vossa maneira de viver. A verdade prática, o comentador disse: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Isto é o que cremos, como disse o subtítulo, assim cremos, assim vivemos. Então, como diz a verdade prática, nós cremos tanto na necessidade como na possibilidade de vivermos uma vida irrepreensível e santa. Nós vivemos no meio de uma geração má e corrompida, perversa, como disse o apóstolo Paulo, mas é nessa geração que nós temos que brilharmos como astro no mundo, é o que disse o apóstolo. E nós cremos nessa condição
de vivermos uma vida irrepreensível e santa, mesmo em meio a essa geração perversa que nós estamos vivendo. Na introdução do nosso comentário, o comentador nos diz: quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, ou como Salvador pessoal, ele é justificado, regenerado e santificado e adotado na família de Deus. Então isso é a graça de Deus, a misericórdia de Deus em dar-nos aquilo que nós não merecemos. O Senhor Deus nos oferece com a sua graça, com a sua misericórdia, nos desvia ou tira de nós aquilo que é o nosso mérito, aquilo que nós merecemos, mas com a sua misericórdia o Senhor tira de nós o nosso mérito e com a sua graça Ele nos oferece, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é esta grande oportunidade de sermos justificados diante dEle, de sermos regenerados, isso é nascer de novo, de sermos santificados e adotados na família de Deus. Então, amados, no decorrer desta nossa lição, nós estaremos estudando este tema, este presente estudo. Ele pretende explicar a necessidade e a possibilidade que nós temos de uma vida santa, de vivermos uma vida irrepreensível. Então nós vamos, no decorrer da nossa lição, estudarmos este assunto. Santidade. O que é santidade? A nossa lição traz aqui no primeiro tópico, definindo os termos. Nós vamos estudarmos este assunto. Santidade. O que é santidade? O que é ser santo? É possível ser santo? Se é possível ser santo, como viver uma vida de santidade? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina e traz para nós este precioso ensino, o que nós vamos observar. Então, o primeiro ponto da nossa lição, o comentador traz aqui este assunto, e no primeiro tópico, ou no primeiro subtópico da nossa lição, o comentador traz o título: A Santidade de Deus. Santidade é um atributo de Deus, é o próprio Deus, é a natureza de Deus. Santidade é um atributo de Deus que fala de suas características e qualidades. Então, dentre os atributos, santidade é um atributo, ou por que não dizer, é o próprio Deus, santidade. É a maior preciosidade dos assuntos que podemos estudar sobre Deus, é falar da sua santidade, porque quando falamos de santidade, falamos do próprio Deus, daquilo que é o próprio Deus. A falta de conhecimento de Deus leva muitos irmãos, muitos cristãos a viverem uma vida sem santidade, ou viver uma vida sem levar a sério a santidade, essa doutrina bíblica que nós vamos estudar. Então, a falta de conhecimento de Deus leva as pessoas a viverem uma vida um tanto longe da santidade. Precisamos entender que todo o nosso viver é devido a um Deus santo. Tudo que fazemos, especialmente quando falamos com respeito ao Evangelho, quando falamos a respeito à Igreja de Deus, tudo que fazemos, todas as nossas ações, ainda bem que Pedro nos ensina que toda a nossa maneira de viver deve ser um viver santo, porque o nosso Deus é santo. Então tudo que fazemos, todo o nosso viver é devido a um Deus santo. Se nós cooperamos na obra de Deus, cooperamos com um Deus santo.
Se você canta para louvar a Deus, você canta para louvar um Deus santo. Se você usa o microfone, o púlpito da igreja para pregar, você está falando, pregando sobre um Deus santo. Se eu estou ensinando aqui, nessa videoaula, estou ensinando sobre um Deus santo. Deus é santo, então santidade é o próprio Deus. Esse atributo revela a Deus. Deus é de caráter e de natureza santa. Santidade de Deus, ou o termo santidade, fala das características que é própria de Deus. Exemplo, podemos observar algumas, tais como pureza. A pureza é uma das características que está inserida no termo santidade. Quando falamos de santidade, falamos de pureza. Nosso Deus é puro. Pureza fala da impecabilidade do nosso Deus. O nosso Deus é incapaz de pecar. Ele não peca, ele não comunga com o pecado, ele não tem qualquer relacionamento com o pecado. Deus é separado do pecado. Ele é distinto do pecado. Então, pureza fala da impecabilidade de Deus. Santidade fala também da transcendência. O nosso Deus é um Deus transcendente, um Deus que está acima, um Deus mais alto do que todas as coisas. O nosso Deus, ele é transcendente. A transcendência fala da soberania de Deus, fala da soberania de Deus. Nada se pode comparar com o nosso Deus. Ele transcende todas as coisas. Então, quando falamos de santidade, falamos de pureza, falamos de transcendência e falamos também da perfeição de Deus. Deus, ele é perfeito. Então, a santidade, ela está relacionada à perfeição de Deus. E a perfeição, por sua vez, relaciona com a sua glória, com a sua beleza, com a sua magnitude, com a sua majestade. O nosso Deus é majestoso, ele é glorioso. Então, devemos termos muito cuidado ao falarmos da santidade de Deus, porque quando falamos da santidade de Deus, estamos falando de um Deus santo, um Deus que se separa de tudo aquilo que pode ser ofensivo, aquilo que é pecaminoso. O nosso Deus, ele, por causa do pecado, ele separou da sua criatura, do seu Criador. O profeta Isaías disse que o Senhor fez separação entre nós por causa dos pecados. O pecado separou o homem de Deus. Isso nós podemos vermos lá no Éden, quando o Senhor Deus, ele criou o homem. Ele criou o homem com o intuito de relacionar-se com o homem. A gente às vezes constantemente observamos que ensinadores, pregadores, até eu mesmo já usei essa expressão, que o homem foi feito para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, mas na verdade Deus criou o homem para relacionar-se com o homem. Observa que todos os dias o Senhor vinha a estar com o homem no Éden. Todas as tardes, na viração do dia, o Senhor chegava no Éden para relacionar-se com o homem. Então, esse é o grande desejo de Deus, ter uma relação com o homem. Porém, o pecado, ele fez a separação entre Deus e o homem. Graças à sua misericórdia, que ele proporcionou a nós a condição de relacionarmos com ele, através do seu Filho Jesus. Através de Jesus, Deus, na sua onisciência, e é claro, ele nunca é pego de surpresa. Quando ele projetava a criação, ele bem sabia de todas as coisas. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus já nos criou em Cristo Jesus. Nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para termos uma relação perfeita com Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Isto é,
Ele já nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, isto é, preparando um caminho da reconciliação para que o homem não ficasse distante de Deus, para que mesmo o homem pecando houvesse uma porta, uma oportunidade de reconciliação para que o homem estivesse diante de Deus, pudesse relacionar-se com Deus. Então esse é um privilégio que nós alcançamos de Deus, mesmo não merecendo a oportunidade de um retorno novamente para reconciliarmos com Ele. O verso 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele mesmo, segundo o seu beneplácito, isto é, segundo o seu propósito. Então esse foi desejo de Deus, querer de Deus, é uma vontade do próprio Deus, reconciliar o homem com Ele, para que possa manter um relacionamento perfeito com o homem, na sua soberania, na sua majestade, da sua glória. O Senhor prepara tudo isso para o ser humano. Mas a sequência da nossa lição, depois de falar aqui da santidade de Deus, desse Deus santo, desse Deus puro, transcendente, perfeito, majestoso, glorioso, o comentador traz no segundo subtópico deste primeiro tópico, o significado do termo santo, isso é, a etimologia dessa palavra. Então o étimo do termo, ou a origem do termo santo, é de raiz hebraica, kadosh. Kadosh é o verbo grego que é traduzido para o português como santo, santo. E traz a ideia de separado do uso comum, traz a ideia do separado do uso comum. O princípio, a etimologia do termo era um pouco desconhecida. Tem a ideia de que fala das ofertas que eram queimadas, eram dedicadas, queimadas, então separadas, e traz também em algumas histórias a ideia de quando se cortava pedra, usava o termo kadosh, isso é cortar, separar do uso comum, isso era cortar pedra na rocha e separar para fins específicos, cortar. Então kadosh traz também esta ideia de cortar, de separar, porém, bem sabemos que a raiz do termo santo vem desta raiz hebraica, kadosh. Seu adjetivo kadash, ser santo, traz a ideia de ser santo, ser santificado, santificar, isto é, pôr à parte, separar para fins específicos. E kadosh também fala do próprio Deus, quando fala de ser santo, fala do próprio Deus, isto fala da santidade de Deus como um Deus puro, ou da pureza moral de Deus. Então, o termo traz esse significado de santo, santificado, santificar, isso é kadosh, santo, kadash, por a parte, separar do uso comum. Então isso nos faz entender que, como homens que estávamos vivendo em pecado, como Paulo ensina, que todos pecaram e desviados, ficaram da glória de Deus, separados de Deus. Então o Senhor traz-nos a oportunidade de ser santo, de nos santificar. Observa que quando eu falava aqui no primeiro subtópico da santidade de Deus, eu observei aqui aos irmãos que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, deu-nos a oportunidade de sermos tirados, separados. E nisto o Senhor proporciona-nos aquilo que nós chamamos de justificação, a justificação posicional, isto é, o Senhor Deus faz
para nós isto, justifica-nos. Justificação é uma declaração, o Senhor declara a nós justiça de Cristo. Isso é uma troca. Quando o homem converte, quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele imputa em nós a justiça de Cristo e os nossos pecados, nossos crimes são imputados no sacrifício vicário de Cristo para a nossa libertação. Então, primeiro, ele nos justifica, nos regenera e nos santifica. Aí o homem passa agora a ter condição de ter um relacionamento com Deus. O termo do grego vem de ágios, que tem o mesmo significado de santo, de santificados, de separados para Deus. Então este é o privilégio que nós temos ao estudarmos essa lição. Podemos então observarmos o grande privilégio que o Senhor Deus proporcionou para nós. Amado professor, então observa bem esses pontos preciosos da lição e leva isso para a sua classe e deixa claro aos seus alunos que esse é um grande privilégio que o Senhor Deus nos concede com a sua graça. É ato que nós não temos mérito, isso é, não merecemos, mas pela sua bondade o Senhor Deus quis dar-nos esta oportunidade. Ele quis abrir uma porta de reconciliação. Então nos separou, dentre muitos, nós tivemos a oportunidade de sermos separados para um relacionamento com Deus. Você já parou para imaginar o que é ser santo? Ter oportunidade de relacionar-se com Deus? Para ver se é pouco. É por isso que os puritanos tinham esse costume, quando encontravam um irmão assim um tanto desanimado, quando encontravam um irmão assim querendo parar, desistir da caminhada, murmurando de alguma coisa, eles costumavam dizer a este irmão: você acha que é pouco? Você acha que é pouco a oportunidade que você tem de ser chamado por Deus, de ter o seu nome escrito no livro da vida, ser justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus? Você acha que é pouco? Isso já é muito. É um grande privilégio que nós temos de sermos chamados santo. De sermos chamados santo. Quando o Senhor nos convida, quando o Senhor nos separa, Ele agora nos dá esta posição de santo e passamos a ser chamados como santo. É grande este privilégio. Então não temos nenhuma razão para murmurar ou reclamar qualquer coisa que nos sobrevier nesta vida, qualquer perca que nós obtermos nesta vida, porque enquanto estivermos vivendo aqui, estamos sujeitos aos males que pode acontecer nesse mundo. Jesus ele foi bem claro quando ele diz assim: no mundo tereis aflição. Então a nossa vida é uma vida interligada a outras vidas, e mesmo quando você está optando por um viver santo diante de Deus, mas alguém que está ao seu lado, que relaciona de forma talvez tão íntima contigo, pode lhe causar aflição. E muitas pessoas, quando se decepcionam, talvez ficam frustrados com algo que lhe acontece, ele começa a murmurar, reclamar. É só porque não para observar o privilégio que você tem. Aquele que observa este grande privilégio, ele faz como Davi, entende que ainda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por causa da nossa fragilidade de ser humano, às vezes nós ficamos abatidos, como Paulo disse, muitas vezes abatidos,
mas nunca destruído. Então podemos olharmos para Cristo e mesmo em meio às dificuldades, tirarmos alegria, tirarmos paz, tirarmos prazer, só porque nós fomos feitos santos diante de Deus. Temos o nome escrito no livro da vida, a certeza de que estamos salvos do pecado. Dando continuidade aqui ao assunto, podemos observarmos na continuidade, o comentador fala da exclusividade do termo santo ou da vida santa. Meus amados, o nosso Deus é um Deus de amor e que está acima de todas as coisas, mas se curva para ver o homem, para olhar para o homem. Então ele é um Deus de amor, mas o nosso Deus, ele é exclusivista. O nosso Deus é exclusivista. Quando ele tira a nação de Israel do Egito, ele tira para ele, exclusividade dele. Êxodo capítulo 19 e o verso de número 5, o Senhor Deus, ele esclarece aqui de uma forma muito clara a sua forma de exclusividade. O nosso Deus não reparte o que é dele. O nosso Deus, ele não é parceiro com outro ser. O nosso Deus, ele é exclusivista. E ele disse assim, Êxodo 19 e o verso 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, isto é, toda a terra é do Senhor. Mas dentre os habitantes da terra, o Senhor Deus separou a nação de Israel para ser uma propriedade exclusiva dele. Então, por que santo? Santo fala de separado, fala de um povo separado à parte, separado do uso comum, fala de algo separado. Exemplo, quando o Senhor Deus determinou que fosse consagrado, dedicado alguns vasos para a sua obra. Aquele vaso, aquele instrumento, aquele objeto que era separado, isso é, dedicado, santificado para a obra de Deus, não poderia ser usado de forma comum, usado por terceiros. Era exclusividade de Deus. Quando Belsazar fez aquela grande festa e resolveu tomar os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, usar de forma abusiva, com vitupério, zombando do próprio Deus, nós conhecemos o seu fim, a forma dura que o Senhor Deus julgou Belsazar por causa da sua rebeldia em tomar aquilo que era sagrado, vasos sagrados. Então, Deus não comunga com a mistura, com o pecado. Deus, ele é exclusivista. Aqueles que foram separados para Deus devem entender estas coisas. Então, amados, voltando para nós seres humanos, nós somos chamados, entenda, você foi chamado, você é santo. Quando você for abrir a sua boca para falar, lembra que você é santo. Você foi chamado para o serviço de Deus, para a obra de Deus. O apóstolo Pedro, ele escrevendo na sua segunda carta universal, o apóstolo Pedro traz para nós aqui um ensino
Quando ele fala que o Senhor Deus nos deu tudo para a vida e piedade, o apóstolo Pedro, ele lembra que o Senhor Deus nos deu tudo para a vida, para esta vida e piedade, isso é, nos dotou de condição para um viver santo. Pedro disse que, visto que pelo seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E no verso 4, Pedro diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participante da natureza divina, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Observa aqui que Pedro diz que ele nos fez preciosas promessas para que por elas ficássemos participantes da sua natureza. Como eu já disse, a natureza é aquilo que o indivíduo é. Eu sou aquilo que é a minha natureza. Então Deus é aquilo que é a sua natureza. O que é natureza? Então, natureza é essas características e qualidades de um determinado ser. Exemplo, a natureza do pássaro é o vaguear no ar, é o voar. Então, o pássaro, ele gosta da liberdade de voar. A natureza do peixe é a água. Assim como se você prende o pássaro em uma gaiola, você tirou ele da sua liberdade, daquilo que ele é. O peixe, se você tirar da água, ele morre, porque a água é a natureza do peixe. E Deus, a natureza de Deus é a santidade. É a santidade. A partir do momento que eu me torno participante da natureza de Deus, eu agora sou santo. E quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos declara santo para um viver separado para Ele, exclusividade dEle, para sermos um povo peculiar dEle. Então cuidado, você é santo, a sua boca é santa, os seus olhos é santo, o seu ouvido é santo, a sua mão é santa, os seus pés é santo. Que você possa falar aquilo que é para santo falar, que você possa ir aonde os santos possam ir, o que você canta, o que você prega, o que você fala, você faz para a glória de Deus. Então, nós somos exclusivos de Deus. Então, não podemos esquecer disto. O segundo tópico da nossa lição fala a necessidade de termos uma vida santa. Caro professor, você entende que nós temos é uma necessidade vivermos uma vida santa? Leva para a sua classe, ensina isso aos seus alunos, que nós temos a necessidade de vivermos uma vida santa, isto é, uma vida separada, exclusiva para Deus, uma vida exclusiva para a obra de Deus. Então, o comentador trouxe aqui exemplo no primeiro subtópico, Israel. Eu li, junto com os irmãos aqui, Êxodo capítulo 19, verso 5, quando o Senhor Deus fala da chamada de Israel para um viver para Ele, que Israel seria um povo exclusivo dEle. Vocês observaram na leitura que fizemos aqui em Êxodo 19, o Senhor Deus disse assim, no verso 6, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Isto é, um povo especial, um reino sacerdotal. Primeiro ele disse peculiar dele, depois ele disse um reino sacerdotal, um povo santo. Essas três características deveriam estar
na vida de Israel. Israel deveria sempre lembrar disso, que eles eram um povo peculiar de Deus. Deus os tirou do Egito para fazer deles um povo peculiar dele, de Deus. Nós conhecemos a história bíblica a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. O Senhor Deus chama Abraão, o próprio Deus foi quem evangelizou Abraão e deu a Abraão o entendimento, de que ele era para ser exclusivo de Deus, viver conforme a vontade de Deus. O Senhor Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A expressão de Deus a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, quer dizer, seja santo. Isto é, lembra que eu disse que a natureza de Deus é santidade? Então, se eu quero relacionar-se com Deus, eu tenho que viver uma vida santa. É impossível viver pecando e relacionando com Deus. É impossível. Quem vive em pecado está separado de Deus, não conhece Deus, não conhece as virtudes de Deus. Quem anda pecando não relaciona-se com Deus, porque Deus não relaciona-se com o pecado. Então, Deus disse a Abraão: anda na minha presença. Andar na presença de Deus é um privilégio que não é para todos, mas é para aqueles que têm coragem de renunciar ao pecado, de combater contra o pecado, afastar-se do mundo, afastar-se desse sistema corrompido que nós estamos vivendo. Temos essa necessidade. Israel tinha essa necessidade de viver uma vida santa para poder obter um relacionamento com Deus. O Senhor Deus fez promessas maravilhosas para Israel, se eles vivessem uma vida santa, uma vida que agradassem a Deus. O Senhor Deus prometeu para eles que Ele estaria com eles, livraria eles dos perigos, abençoaria a sua descendência. O Senhor Deus disse assim, que eles estariam livres das doenças que aconteciam no meio do povo. O Senhor Deus lhes daria vitória nas guerras. O Senhor Deus lhes daria a eles vitória. O Senhor Deus disse que enviaria vespões diante deles para ir abrindo caminhos, tirando os empecilhos, tirando qualquer atrapalho na caminhada deles, mas eles precisariam viver uma vida santa. Então Israel tinha necessidade de viver uma vida santa para alcançar os benefícios de Deus, isto é, tanto o cuidado de Deus na jornada, como o repouso na terra prometida. Nós, a igreja do Senhor, não somos diferentes. Aqui o segundo subtópico deste tópico fala sobre a igreja, e o comentador ainda deixa bem claro aqui que os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o mesmo compromisso, o mesmo pedido, a mesma exigência de Deus para com Israel é para com a igreja, o mesmo propósito de Deus. Deus também exige de nós santidade, isto é, as promessas feitas a Israel, elas dão continuidade na vida da igreja. A promessa é de sermos abençoados, de termos prosperidade física, de termos prosperidade na vida financeira e termos prosperidade espiritual. Essas promessas, elas continuam na vida da igreja, porém temos a necessidade de vivermos uma vida santa. Quem alcança os favores, a misericórdia de Deus, as bênçãos decorrentes da salvação, são aqueles que vivem uma vida santa. Então há a grande necessidade de vivermos uma vida santa, para a glória de Deus.
uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Então, Deus é santo. Para que eu tenha um relacionamento com Ele, eu tenho que ser santo. Como eu disse a princípio, a natureza dele é santidade. Então, naturalmente, eu tenho que ser santo. É impossível viver com Deus santo sem ser santo. No passado, nos deuses grego, romano, na mitologia grega, a prostituição, a idolatria, ela estava ligada aos cultos aos deuses. Mas os deuses da mitologia grega, os deuses grego-romano, eles tinham relações sexual, viviam na prostituição. Eles, segundo a mitologia, os deuses eram malvados, os deuses eram perversos, havia relações incestuosas, e enfim, a impureza, a prostituição e a idolatria estava ligada aos deuses pagãos. Então, o homem que vivia uma crença a essas mitologias, a esses deuses pagãos, vivia uma vida impura, uma vida idólatra, uma vida corrompida, porque essa era a natureza dos seus deuses. Agora, é natural que eu e você temos que vivermos uma vida santa, separada de tudo isso, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus, santidade, perfeição, pureza moral, é o nosso Deus. Então, o nosso Deus é um Deus santo. Naturalmente, se eu tenho um relacionamento com esse Deus santo, eu preciso também viver uma vida santa. O terceiro ponto da nossa lição fala da possibilidade de termos uma vida santa. É possível viver uma vida santa? É claro que sim. É claro que é possível viver sim uma vida santa. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, escrevendo aos irmãos que estavam na Galácia, e Paulo falando à igreja sobre a nossa condição agora de filho de Deus, que o Evangelho nos proporcionou essa condição de filho de Deus. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, o verso 6, Paulo disse assim: e porque sois filho, Deus enviou sobre os vossos corações o Espírito de seu Filho. Então observamos aí que há possibilidade de vivermos uma vida santa, porque nós agora não vivemos mais segundo o curso do pecado, segundo a natureza do pecado, mas vivemos segundo o Espírito de Cristo que habita em nossos corações. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Isso é, o Espírito de seu Filho que nos faz termos um relacionamento íntimo com Deus, conforme a cultura. A palavra Abba, Pai é um termo cultural que explicava a liberdade de um filho com o pai. Segundo a cultura helenística, em uma casa de família que era composta de pai, mãe, filhos e escravos, a voz ativa era a voz do pai, a voz da mãe, dos filhos e dos escravos era uma voz passiva, a voz ativa era a voz do pai. O pai falou e os demais obedecem. E a obediência nunca foi algo tão fácil. Sempre podemos observar que obedecer é difícil. É uma tarefa difícil obedecer. Porém, na cultura que Paulo viveu ou escreveu aos Gálatas, que estava inserido nessa cultura onde a voz do pai era ativa, o filho de relacionamento íntimo, aquele filho que podia relacionar com seu pai dizendo papai, isso é chegar ao pai e chamá-lo de papai, relacionar intimamente com o pai,
era o filho que tinha uma obediência cega, uma obediência irrestrita, uma obediência que realmente o pai falou, ele obedeceu, ele não olhava, ou questionava, não murmurava, não olhava para os lados, obedecia cegamente. Esse filho tinha intimidade com o pai abria espaço para um relacionamento íntimo com esse filho. E então Paulo disse que Deus enviou sobre os nossos corações, é o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, isso é, que nos domina e que faz com que nós também possamos viver essa vida santa, de intimidade, de um relacionamento íntimo com o Pai. Então, há possibilidade de vivermos sim uma vida santa. O primeiro subtópico fala aqui, a santificação posicional. O que é santificação posicional? A santificação posicional é a santificação instantânea. Quando um homem se converte a Deus, ele é automaticamente feito santo. Isso é, Deus o declara santo. Ei, para imaginar, não importa a classe de pecador que a pessoa é. Não importa a classe, se é um pecador moralista, se é um pecador imoral, se é aquele pecador que nós olhamos para ele e falamos assim, esse moço não é crente, mas tem uma vida exemplar, ele tem uma vida moral, uma vida ética muito boa. Mas há pessoas que a gente olha também e fala, meu Deus, como pode um homem descer a um estado tão degradado como esse, um estado tão baixo desse? O fulano está no fundo do poço, está na miséria. Não importa, todos são pecadores, mas quando reconhece que é pecador e aceita Jesus, o Senhor declara santo. A partir de agora, você é santo. Essa é a santificação posicional, é um ato da misericórdia de Deus. Após a justificação, o Senhor então declara a pessoa santa. Essa é a santificação posicional, ela é instantânea, ela é junto à conversão. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é declarado santo. O segundo subtópico diz a santificação real, isso é, a santificação presente. A santificação real ou a santificação presente, ela é progressiva, isto é, desde que aceitamos a Jesus, nós estamos, como explicou o escritor de Provérbios, capítulo 4, verso 18, as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Isto é, desde que aceitamos o Senhor Jesus, nós precisamos estarmos crescendo em santificação. A sua vida hoje precisa ser melhor do que a vida de ontem. Quando eu, ainda bem jovem, entre 17 para 18 anos, deixava o templo, sede aqui aonde congregamos, e descia para o bairro ali da Vila Horizonte, aqui na cidade de Tangará da Serra, onde moro, onde estávamos abrindo um ponto de culto. A cidade ainda era pequena, e esse bairro da nossa cidade estava se iniciando e já abríamos um trabalho. E eu descia para o culto, um culto de evangelismo que íamos realizar lá num domingo à tarde, e de repente eu me deparo com um folheto, um panfleto evangélico, que alguém tinha deixado cair ou jogado, e eu peguei. E quando eu li o tema do panfleto, estava escrito assim: a fé do cristão é como o filhote da vespa, é maior quando nasce do que quando torna-se adulto. Eu, ao ler o texto, eu ignorei e disse: Deus, eu não aceito isso. A minha fé amanhã precisa ser melhor do que hoje. Eu preciso crescer. Eu tenho que ter um processo de crescimento. Então a santificação ela é progressiva, ela é esse processo de crescimento. Nós precisamos melhorar a nossa condição. Você não pode concordar
em ter uma fé hoje menor do que ontem. O meu dia de ontem me trouxe experiências novas. Deus me deu graça, me guardou, me ajudou, e eu preciso ter mais fé hoje do que ontem. E esta fé me leva a um relacionamento ainda maior com Deus. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Cada passo que nós conhecemos Deus, nós nos relacionamos melhor com Ele. E esse relacionamento faz com que vivemos mais santo. Quanto mais perto de Deus, mais nos sentimos próximo dEle, melhor é a nossa condição espiritual, a nossa vida santa. Nós vamos nos aperfeiçoando. Então, a santificação, ela começa com a conversão e só termina com a glorificação. Mais santo, vamos nos tornando mais santo, mais puro, mais longe do pecado. Vamos deixando de uma vez por toda o pecado. A semente de Deus, ela foi gerada em nós e agora ela está crescendo cada dia mais. João, na sua primeira carta universal, capítulo 5 e o verso 18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Isso é, todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive uma vida de pecado. Ele é nascido de Deus, ele abandonou o pecado, ele foi regenerado, isso é nascido de novo, ele abandonou as práticas pecaminosas. Então ele disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Isso é, ele vai procurando evitar o pecado, conservando, ele cuida, porque ele mantém um relacionamento com Deus, e Deus é santo, e ele sabe que o pecado separa de Deus, então ele se conserva. Tal ambiente parece ser sem problema, porém ele diz: eu não vou, porque pode me levar ao pecado, pode me levar ao pecado. Então vamos desviar, não do mal, vamos desviar da aparência do mal, antes que o mal se aproxime. Jesus disse assim: orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda estamos neste corpo do pecado, ainda que já alcançamos a regeneração espiritual, mas o corpo ainda é do pecado. Então precisamos subjugar o corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, que ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 9 e o verso de número 27, Paulo diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo disse: eu subjugo o meu corpo. Isso é a nossa guerra contra o pecado, a nossa peleja contra o pecado, sabendo que o nosso corpo ainda é o corpo do pecado, ainda não recebemos o corpo glorioso. Precisamos aprendermos com Paulo, subjugar o nosso corpo, reduzir ele à servidão, para que nós, pregando aos outros, de alguma maneira não venhamos ser reprovados. Isso é conservar, é saber que não podemos frequentar qualquer ambiente, não podemos nos relacionarmos com intimidade com qualquer pessoa, não podemos fazer qualquer tipo de negócio sem observarmos se isso não venha nos trazer prejuízo. Isso é conservar nós a nós mesmos para vivermos uma vida de santificação, uma vida presente santa. A santificação futura, eu disse que a santificação ela começa com a conversão e termina com a glorificação. Quando o Senhor nos chamar, nos tirar deste mundo, aí podemos compreender que a nossa vida agora vai estar na condição de desafiar-nos, como Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte?
o seu aguilhão. Vamos até ler esse verso, para nós não citarmos ele errado, ele é muito importante. 1 Coríntios capítulo 15, e o verso de número... e o verso de número 54, Paulo diz assim: quando isso que é corruptível, esse corpo que nós ainda estamos nele, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, esse corpo que ainda estamos nele, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo usa essa expressão: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Agora ele termina esse capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então é importante isso, entendermos que a nossa vitória está no terminar da nossa batalha aqui. Então essa é a santificação futura, é a glorificação, está relacionada à glorificação do corpo, a glorificação do que o Senhor vai nos dar ao transformar esse nosso corpo abatido em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao seu. E finalmente o comentador fala: é possível viver santo? Ou é possível ser santo? Claro que é possível, se o próprio Deus nos proporcionou essa condição. Quando o homem pecou, só para nós concluirmos, quando o homem pecou, agora ele ficou sujeito à condenação do pecado. O homem estava sujeito à condenação do pecado. Não havia ao homem uma oportunidade de salvação, mas Deus, ao chegar à plenitude dos tempos, ele dá o seu Filho, o seu unigênito, para morrer por nós. E o sacrifício de Cristo, ele então deu-nos estas 3 grandes oportunidades. Primeira, todo homem ficou liberto da condenação do pecado. Isso é, o pecado não pode mais condenar. O pecado não pode mais, de uma forma naturalmente, condenar o homem. Como alguém então vai ser condenado? Porque ele escolhe o pecado. Porque ele escolhe o pecado. Mas se ele ainda não aceitou a Jesus, mas o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, a mensagem está sendo pregada por todos os cantos, dizendo: arrependei-vos, muda de vida, aceita Jesus como seu Salvador. O pecado não pode mais condenar. Corra para Cristo, corra para o Senhor Jesus. E quando o homem aceita esse primeiro desafio e ele corre para Jesus, Jesus lhes concede a segunda chance. O Senhor Jesus lhes dá poder para ele vencer o pecado. Nós estamos hoje munidos de autoridade para vencer o pecado. Isso é, podemos vencer o pecado através do sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos libertou, o sangue do Senhor Jesus nos purifica. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que para que o homem ainda houvesse um relacionamento com Deus através do sacrifício de animais, mas o sacrifício de animais, o sangue de animais era um tampa-mansa, apenas tampava, apaziguava, para que o homem pudesse vir até a Cristo. Mas o sangue do Senhor Jesus é um sacrifício perfeito, ele não tampa os nossos pecados, ele nos lava, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus é esse agente poderoso que nos dá graça e força para nós vencermos o pecado. E
podemos assim então estarmos isentos do pecado. O nome de Jesus é todo poderoso, e hoje, se você vive uma vida santa, separada do pecado, o nome de Jesus é uma autoridade para você vencer o pecado e viver uma vida santa, sem dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, isto é, o próprio Deus, desce até nós através do Espírito Santo e habita em nosso coração e faz representar a Trindade. Meu irmão, se você vive separado do pecado e crê, você porta dentro de você a Trindade. Isso é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como não vencer o pecado? Só não vence o pecado quem não quer. Só não vence o pecado quem não olha para Jesus. Só não vence o pecado quem não crê no sangue precioso do Senhor Jesus. Só não vence o pecado quem não abre lugar para que o Espírito Santo seja seu guia, para que o Espírito Santo seja seu protetor, seja seu orientador, seja o diretor da sua vida. Então você pode sim vencer o pecado. Eu e você podemos vivermos sem pecado. Isso é, só corrermos para Jesus, e no Senhor Jesus é que nós podemos vencer o pecado. Então podemos sim vencermos o pecado, vivermos uma vida santa. É possível viver santo. Então o sangue de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela então nos proporciona, essas três coisas nos proporciona esta grande oportunidade de vivermos uma vida santa. Amado, que Deus assim nos abençoa em Cristo Jesus, e que entendemos que é o nosso dever afastar-se do pecado. Consiste em afastar-se do pecado, estar longe das práticas pagãs, pecaminosas. Precisamos aprender com as palavras de Jeremias. Nós vivemos em um mundo de pecado, precisamos influenciar outros que vivem ao mundo a abandonar o pecado, mas não podemos sermos influenciados por eles. Precisamos aprendermos fazer a diferença entre o santo e o profano. Nós estamos vivendo dias de apostasia, dias de decadência espiritual. Muita gente dizendo que não tem problema, aquilo que antes ele reconhecia que era pecado, hoje ele disse não tem problema. Mas de acordo com o que nós estudamos nessa lição, nós precisamos afastar-se do pecado, tomar-se distância do pecado e aproximar-se de Deus. Que Deus nos abençoa. Leva isto para a sua classe, para a sua sala de aula, e o Senhor Deus há de abençoar a sua vida e a vida dos seus alunos. Muito obrigado por ter estado conosco neste período que nós estamos aqui estudando esta lição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua classe, a sua igreja, o seu ministério, e que possamos juntos vivermos uma vida santa até alcançarmos o céu. Amém. Certinho? Pronto.